Hoje a gente resolveu viver uma experiência diferente aqui na região cafeira da Colômbia e nós vamos nos hospedar em uma finca de café, em uma fazenda de café. A gente tá aqui na El Ocaso, que é uma das mais conhecidas para a parte turística. A gente fez a reserva online, depois a gente explica certinho valores, o que tá incluso, como é que funciona. Mas vamos primeiro conhecer a casa onde a gente vai dormir e o quarto. A gente só chegou, colocou as nossas coisas, não olhou nada para olhar tudo junto com vocês. Eu já fiquei desapontada porque do lado de cá é bem bonitinho, tem as mesinhas e as cadeiras para sentar e ficar olhando a paisagem e tal, e tem uma paisagem bem bonita. Do lado de cá, onde é o nosso quarto, tem uma espécie de uma cama aqui do lado de fora, mas tem uma rede também. E os quartos aqui têm nomes de tipos de café, então o nosso é o Tabi. Não sabia que isso era um tipo de café, descobri agora. O quarto é bem espaçoso, tem uma TV grande, foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu, porque é um contraste muito grande com o resto do quarto. E do lado de cá, a gente tem uma cama queen, pelo que eles colocam nas informações do site. E óbvio, né, que tem o colorido colombiano aqui nas almofadas e na peseira. Agora, o que eu achei muito doido é que tem um guarda-roupa aqui, desses bem antigos também. Provavelmente só pra decorar, porque ele tá trancado. Mas eu fico com medo desse tipo de coisa. E pra cá, a gente tem o banheiro, que segue a mesma ideia, né, tudo bem rústico, bem antigo. E olha que coisa mais linda essa pia esmaltada pintada. E eu achei também muito bonito esse espelho com a luminária. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que aqui, ó, tudo é meio temático de café. Até o nome da empresa que fez o box se chama Alumínios del Café. É tudo muito simples, tudo muito rústico mesmo. A porta faz barulho quando mexe, mas é muito bonito. Agora vamos conhecer o resto da casa. E aqui eles têm uma sala compartilhada. Eu não vou cair em lugar nenhum. E também segue a mesma ideia, tudo é muito antigo, tudo é muito simples. Muitas coisas que a gente nem chegou a usar, né? Eu acho que máquina de escrever é uma coisa que a gente viu quando era criança, mas não chegou a usar de verdade, né? E aqui é onde eles servem o café da manhã. Além disso, eles têm também uma mini cozinha aqui do lado, que a gente pode usar também. E alguns jogos espalhados por aqui, então tem algumas atividades assim pra fazer, que é um lugar bem pra ficar tranquilo, pra ficar de boa, né? A gente só escuta o barulho dos pássaros agora. Uhum. Rapaz, tem até uma enceradeira aqui, ó. Será que funciona ainda? Acho que não. Acho que Mas para essas casas, né, que tem esse tipo de piso aqui, normalmente tinham essas enceradeiras aqui. Eu lembro que na casa da minha avó tinha. Depois foi levado pro sítio, lá onde meus pais moram. E claro, hoje em dia é piso cerâmico, então não precisa mais, né? E agora vamos dar uma volta no entorno da casa, que a gente ainda não fez isso. E o legal é que aqui fora tem vários lugares para sentar, ó. Tem lá, tem algumas mesas aqui, ó, inclusive com uma churrasqueira, estilo americano. E tem uma bancada aqui. E uma vista bem legal desse lugar. Daqui a gente já começa a ver as plantações de café, ó, que é tudo café. E adivinha se não tá começando a chover, né? Todos os dias. Chega nesse... E é incrível, é nesse horário, né? Uhum. Assim, metade pro final da tarde começa a chover. Aí normalmente chove bem, assim, dá uma chuva boa. Aí para. Boa não, é uma chuva ruim. É uma chuva pesada. É uma chuva pesada. Mas é bom, né? Para as plantações aqui da região, com certeza ajuda muito. Então, normalmente chove aí umas 2 horas. Depois para e o resto do dia fica tranquilo. E olha só que legal, aqui tem vários tipos de café. Inclusive o nome do nosso quarto ali, ó, Tabi Rojo. Provavelmente amanhã a gente vai descobrir um pouco melhor as diferenças, mas só de olhar para as plantas a gente já nota bastante diferença entre elas, né? Essa aqui é uma planta bem mais aberta, ali bem mais fechada. Eu falei, a gente vai sair daqui expert em café. Uhum. A gente era expert em tomar café, entendeu? Agora a gente vai entender sobre o café. E é claro que eles têm uma cafeteria aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para a cafeteria. A gente só fez uma pausa estratégica para buscar repelente, porque tem muito mosquito e muito bichinho aqui nessa região. Afinal, né, a gente tá no meio do mato. Então, já era de se esperar. Clima tropical. Então, para buscar também o computador, porque a gente vai aproveitar para resolver algumas coisas enquanto a gente senta tomar um bom café com uma vista maravilhosa dos cafezais. Bem temático. Fail. Não rolou, eles já estão fechando, são 5 horas da tarde, que é uma pena porque, querendo ou não, né, assim, esse é o horário gostoso para tomar um café. Uma coisa que eu achei bem triste aqui é que não tem muitos lugares para tomar café dentro da fazenda de café. A gente até tava comentando, tipo, não tem
no quarto, não tem lugar nenhum. E a gente perguntou pra uma pessoa que trabalha aqui no hotel, na fazenda, né? Onde é que a gente poderia encontrar um café? Afinal, a gente tá numa fazenda de café, a gente quer tomar café. E ele falou que na cozinha aqui, onde a gente mostrou um pouquinho antes pra vocês, tem café. Então a gente mesmo vai ter que preparar, sem problema algum. Mas não deixa de ser uma coisa ruim, né? Afinal, a gente tá numa fazenda de café. A experiência do café acaba faltando um pouco. Então, um ponto negativo, assim, que a gente já sentiu de cara. Para pessoas como nós, viciadas em café. Então... Já estamos com os nossos cafés e prontos para trabalhar. A gente veio aqui naquele lugar que a gente mostrou que tinha churrasqueira. Agora tá um vento a ponto de que eu vou lá no carro buscar um casaco, entendeu? Tava reclamando de calor antes e agora eu vou lá buscar uma jaqueta. E a gente vai aproveitar agora então esse cantinho aqui pra tomar o nosso café, trabalhar um pouco e aproveitar esse sossego aqui porque a gente só escuta os pássaros e o rio correndo lá embaixo. Bom dia. Fazendo uma coisa bem rara por aqui, tomando café da manhã. Por quê? Porque tem café da manhã, incluso na diária do hotel, né? Daí a gente faz o que? A gente toma café. Até pra mostrar pra vocês como é que é o café da manhã aqui. E a primeira coisa é que recebemos frutas, afinal de contas, né? Um país conhecido pelas frutas. E abacaxi e banana, duas coisas muito comuns por aqui. E a parte salgada do café da manhã, ela veio aqui e falou pra gente o que seria. Que seria uma tostada, queijo branco, ovos, como a gente escolhesse. Podia ser mexido com manteiga, com tomate e cebola. E também uma arepa, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é essa bolinha tradicional aqui. Tipo uma panqueca, assim. É tipo uma panqueca, mas olhando assim, ela parece de arroz pela cor. E na verdade ela é feita com uma massa de milho. E a gente percebeu que eles comem com absolutamente tudo. Então, desde a entrada em restaurante com manteiga, até assim no café da manhã pra comer com os ovos, com queijo. É meio que o pãozinho deles. Agora sim, de banho tomado, cabelo lavado. A gente já fez o check-out, porque o check-out é das 11 horas. E agora a gente tá esperando pra fazer o tour. Vamos tentar fazer o tour agora do meio-dia, que é em espanhol. Se não der, a gente faz da 1 hora em inglês, mas vamos esperar. E enquanto a gente espera, algumas considerações. O tour, ele tá incluído no valor da diária. Esse tour tradicional, se você fizer a parte, ele custa 30 mil pesos. E também tem o tour premium, que custa 60 mil pesos. Tem algumas coisinhas a mais. Mas a gente resolveu fazer esse, porque, né, tá incluído. Então, vamos fazer esse tour tradicional. E também, aproveitando em falar de valores, a gente pagou na diária 260 mil pesos colombianos. Eu fiz a reserva no mesmo dia, ainda tinha um quarto disponível. Não é uma coisa, a gente tá em baixa temporada, então não é uma coisa assim que você precisa se antecipar tanto. Mas é bom você dar uma pesquisada, já saber os valores, escolher qual é a finca que você vai visitar se você quiser se hospedar em alguma casa colonial, porque pelo que a gente viu são todas assim pequenininhas como essa daqui que tem só 4 quartos. E eu fiz a reserva direto no site do hotel, eles têm a opção de reserva por lá, porque em todos os outros sites de reserva, apesar de eu ter encontrado umas tarifas um pouquinho mais baixas, não falava informação sobre estar incluído ou não o café da manhã e o tour. Então a diferença de valor, assim, de R$20 mais ou menos a mais que eu ia pagar reserva direto no site do hotel, valeria a pena porque daí já teria os tours incluídos e tal. Tava mais claro ali na descrição, digamos assim, então achei melhor, né, mais garantido. E a gente acabou fazendo pagamento direto aqui, então a gente chegou aqui no balcão e fez o pagamento. A gente tem um cartão internacional, como a gente já falou pra vocês, então as taxas são boas, e aí a gente pagou no cartão de débito. Nos encontramos pues como tal en la finca del Ocaso, tenemos un estilo colonial. Ese hace parte o simboliza, es porque las personas que nos colonizaron en esta parte del país fueron los paisas. El pueblo antioqueño nos colonizaron en 1957. Ellos colonizaron parte de Tolima, Quindío, Caldas y hasta una parte del Valle, ¿sí? Lo primero de mulher, né? es
ahorita está muy de moda el café, que el café con aroma a mujer, que gaviota, no sé si lo han visto. Si no, véaselo, porque es una novela en donde encontramos todo lo que es el pueblo colombiano y todo lo del café. Y van a aprender demasiado, ¿ok? Pero una pregunta, Sí. ¿es cerca de la realidad? Es muy cerca a la ¿Sí? realidad, sí. Vamos a empezar por el inicio, digámoslo así de cierta manera. El café no es de Colombia, ni de Brasil. ¿El café es de dónde? De Etiopía, de África. Sí, de África, de Etiopía. Se dice que es una escala por Egipto, Europa, posterior Brasil y esta parte del mundo. Entonces, ¿qué tanto nos gustaría que el café fuera de Colombia? ¿Sí? Pero el primer país exportador de café es Brasil. Dato importante, el café actualmente es la segunda bebida que se consume más después del agua. Sou obrigada a pegar meu chapéu para poder tirar foto. Mas agora, com essa cestinha, tu tá muito gaivota, mano. Exatamente. A galera que falou da novela, ó. Hacemos una siembra y esa siembra la llamamos pregerminación. ¿Por qué pregerminación? Porque no sembramos directamente al suelo la semilla. Tenemos que hacer una selección de las mejores plantas para así obtener plantas sanas y un café de mejor calidad. En particular, el árbol tiene los dos sexos. El árbol es hermafrodita. Alrededor de del 90% de las flores ya están autofecundadas. El otro 10% intervienen las abejas, el viento y otro tipo de insectos. Entonces vamos a aprender a recolectar café. Ya mucha cháchara para ir a ese cultivo. ¿Sí o qué? Ya queremos ir a coger ese café, a adentrarnos. ¿Sí? Tenemos que recolectar el fruto rojo o amarillo. Amarillo es otra variedad, se llama tabe amarillo y por eso lo vamos a encontrar dentro de nuestros lotes porque lo implementamos o lo introducimos dentro de ellos. Y vamos a encontrar la particularidad o en mayor masa, los rojitos. ¿Sí? ¿Cómo los tomamos? Uno a uno. ¿Sí? Los desprendemos de la rama y los introducimos a nuestro canasto. Punto negativo, el que traiga un café verde. Verde no vale. É, não. Descobrimos que a Fábio não serviria. Eu peguei mais verde que... Y al menos uno rojo. Al menos uno. Por favor. Al menos uno. Vamos ver na vida real o café com aroma de milho. Ai, desculpa, gente, mas agora a referência é só essa. E a gente vai entrar agora no meio do cafezal. Ele ensinou a gente a como colher o café, né? Então agora a gente tem que começar a procurar. Opa! Pisei no buraco aí. Então agora a gente tem que começar a procurar. E aí a gente tem que ir levantando os ramos aqui para encontrar o café. Ele não fica tão à vista como a gente às vezes imagina, né? Como aparece na novela. É, que fica bem à vista, assim, mas na verdade ele tá por baixo aí dos galhos, né? Então a gente tem que ir realmente procurando. Pra cima, todo mundo já deve ter catado, né? Porque tem Então, uns vai ter 10 que- tours é. por dia. Acho que tem que se enfiar um pouco mais, mas eu tô com medo. Pode se enfiar aí. Ai, meu Deus. Ai, se tiver bicho. Não, não vai ter bicho, mano. Ai, meu Deus. Não sei. Ó, ali tem uns frutinhos, ó. Eles estão vermelhos, né? Então dá pra... Isso, aí os verdinhos a gente não pode pegar, tem que pegar só os vermelhos e colocar dentro. Ó, amor, já tem 3 cafés. 3 cafezinhos, ó. A galera, realmente é uma tarefa relativamente difícil, viu? Agora é a vez do Léo coletar o café. É porque a gente tem que ficar revezando, né, pessoal? Porque daí um tá filmando, o outro tá coletando café. O negócio fica um pouco mais complicado. E é difícil de achar grão que esteja vermelho, porque os turistas vão tirando, né? Ih, já acabou o tempo, rapaz. É engraçado que no meio dos cafés tem vários bananais. Inclusive foi numa dessas que eu escorreguei, né? Porque... Tem muchos. Oh, un montón. ¿Sí? Este es nuestro fruto, le llaman cereza de café, ¿sí? O vamos a visualizar qué hay dentro. Entonces vamos a hacer un huequito con nuestra mano y suavemente vamos a estripar, suavemente. Lo que está adentro es un poco jugoso. Só vai, vai devagarinho. Entonces con la mano derecha, Óbvio, né? ¿qué tal? Es bueno. Es dulce, que sabe como a pimentón, ¿cierto? Es dulce. Seco, Pimentão. pimentón. No sabe a café. No.
Exacto. Exacto. Eso es un punto muy importante, porque en esta especie, la arábiga, tiene en particular que no necesita azúcar porque son suaves, son dulces, ¿sí? Solo la manera de prepararlo es la que nos induce a ese tipo de preparaciones. Tenemos una cama de arena, la pueden tocar, es arena de nuestros ríos, arena media, mire, encontramos nuestros fosforitos. ¿Okay? Y posteriormente tenemos nuestras chapolitas, ¿sí? Mire, parece una mariposita. Agora ele trouxe a gente aqui para a máquina que faz a extração da polpa do café. É uma despulpadora. Acho que não tem uma tradução em português, né? Mas um extrator de polpa que a gente vai colocar os grãos aqui em cima e de um lado vai sair a semente e do outro lado vai sair a polpa do café. Vamos ver se eu tenho força para fazer. E exatamente como mostra na novela, os coletores de café fazem a colheita, aí no final do dia eles trazem as sacas, pesam e a fazenda paga 500 pesos por quilo de café. E também, exatamente como na novela, eles dão casa, comida, a gente tá achando bem interessante, porque até no começo a gente perguntou, tá, mas a novela é real, assim, é próximo da realidade? Aí ele falou que sim, que eles mostram muito bem como é feito. Então fica a dica pra quem gosta de café, quer entender um pouco como é assistir a novela, porque é o que a gente tá fazendo agora. Um dado interessante, cada pessoa consegue colher aí por dia uma média de 80 a 120 quilos e a colheita diária deles gira em torno de 800 a mais ou menos uns 1.200, 1.500 quilos. É muito quente aqui dentro. E o café não pode pegar o sol direto, então por isso que tem essas... Isso, eu falou que o nome desse tipo de construção aqui é cama africana, e aí o café ele é colocado na parte de cima e na parte de baixo, e aqui ele tá com a casquinha ainda, né? Então, acho que ele faz um barulhinho. Entonces vamos a encontrar, muchachos, diferentes cafés. Tenemos café pasilla, lo más malo del café, lo que queda lo último. Tenemos el pergamino seco, que ustedes lo vieron cuando entraron allá al secado, ¿sí? Parece un maní. Este es un pergamino seco, ya no tiene la almendra. Eso es lo que utilizamos para la combustión, muchachos. Esta es la almendra verde, ¿sí? Lo que se exporta, y tenemos los diferentes tipos de café. Tenemos la línea de tostión, grados por tiempo. A los 180 grados introducimos el café, pero como está frío, la temperatura cae y comienza a subir y ganando temperatura y color. Acá ya a los 150 grados cambia de color, a los 183 grados el primer crab y esperamos un poco para sacar nuestro café. Tenemos tres tipos de tostiones, la tostión clara, la tostión media y la tostión alta. La tostión clara es un poco más gourmet, en donde vamos a encontrar un café más claro y más ácido. La tostión media es lo que utilizamos pues como tal nosotros, en donde vamos a encontrar un café balanceado con todas las propiedades que tiene ese tipo de cafés. Y la tostión alta es para ocultar, para corregir, ¿sí? Lo que no deseamos, porque el café nos va a saber a amargo. En esta manito vamos a tomar el colador y con la tetera vamos a vertir el agua en circulitos hasta humedecerlo, ¿sí? Y paramos para que él bote todo ese tipo de gases. Fragancia es cuando el café está en seco. Aroma es cuando lo que se pueden acercar todos, por favor, vamos a comenzar a percibir de ahora en adelante, ¿sí? La sensación de fe que las cosas van a salir bien. No hay una ley que restrinja que usted se tiene que tomar el café de tal manera, no la hay, ¿sí? El mejor café es el que a ti te guste, a como a usted le guste tomárselo. Y es un mundo gourmet en donde podemos encontrar preparaciones con arequipe, con leche, con panela, con canela, con aguardiente. La idea es abrir ese mundo y probar.
bem mais fraco do que a gente tá acostumado, primeira coisa. Segunda coisa, bem frutado e bem ácido. E não tá tão quente. A moça ali falou assim, tudo que eu sabia de passar café tá errado. Totalmente diferente do que eu sempre fiz. Uma coisa legal é que eles têm uma representação bem visual, tanto da torra do café como da moagem do café, além de algumas coisas básicas pra gente fazer o café. Então, formas de preparo, temperatura da água, porque a gente precisa deixar ferver a água e esperar ela baixar um pouquinho de temperatura. E também o mais importante, que são as proporções pra gente fazer o café. E é uma coisa bem simples, né, que a gente escutou em vários lugares, falando uma colher de sopa pra uma xícara de água. Básico. Então, é uma regra bem básica, assim, e é uma coisa que a gente não tinha assimilado. Talvez, né, outras pessoas saibam, a gente que não sabia. A gente faz meio no olho em casa e tal, e a quantidade da garrafa, e coloca a quantidade de pó, mas é uma conta bem simples. Uma colher de pó pra uma xícara de água. Então, a gente vai multiplicando pra quantidade de xícaras que a gente quer fazer. Faz muito sentido, né? Apoyándome a seguir mis sueños. Ó, eles botaram a gente pra colher café no lugar mais difícil, amor. Aqui tá cheio, né? Tá cheio. Ah, claro, aqui tá Ainda bem tá verde verde. ainda, mas olha a quantidade. Tá cheio, amor. Y gracias a ti volver a sentir amor. Y volver. Considerações finais sobre o nosso passeio. A hospedagem foi legal, mas a gente sempre comenta assim, né? Esses lugares, eles têm tanto potencial e eles pecam nos pequenos detalhes, assim. Mas, né, é uma experiência diferente. Se você tá vindo sem carro, né, sem motorhome, como é o nosso caso, que você precisa de uma hospedagem, acho que vale a pena passar uma noite assim. Já o passeio em si, o tour é muito legal. O guia foi super dinâmico, foi bem divertido. E a gente gostou bastante de fazer o passeio em si. Talvez o premium seja ainda mais legal. Tem degustações diferentes, de cafés diferentes e métodos diferentes. Mas aí ele custa 60 mil pesos, né? Então. E uma coisa bem importante de falar é que você não pode esquecer de passar protetor, repelente e também saiba que o caminho é meio ruim. Então, se você vier de carro, já fique atento e não venha em dia de chuva. Inclusive, a gente vai terminar o vídeo agora porque tá pra vir uma chuva bem feia, o céu tá muito escuro, as nuvens bem carregadas e a gente precisa sair daqui antes de começar a chover porque senão acho que a gente não vai conseguir sair de tão ruins que são as estradas. Mas a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar esse nosso passeio aqui numa fazenda de café. E agora a gente segue viagem. Nosso próximo destino aqui da Colômbia é Medellín. Então se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. E acompanha a gente também no Instagram, que tem muita coisa que só acontece por lá que a gente acaba não mostrando aqui no YouTube. Tchau! Estaba todo lo que soñaba. Te quiero regalar mi flor. Y ahora te canto. Tem que manter o título como ladra de frutas. Tinha um pé de limão ali bem bonito. O chapéu serviu pra alguma coisa além das fotos, tá vendo?